Olá, meu nome é João Carvalho, do canal Concursos com João. Nesse vídeo vamos fazer aqui uma revisão de reta final para o concurso TCE Rio Grande do Sul, especificamente aqui sobre Constituição do Estado. Então, vamos aqui à nossa análise. O primeiro aviso prévio aqui é que se você tem interesse na parte de regimento interno e na parte de lei orgânica do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, tem outro vídeo fazendo a revisão aqui, e inclusive indicando o material de questões inéditas que eu produzi e que cai super bem aí nessa reta final para esse concurso. Qualquer coisa, link na descrição desse vídeo. Voltando aqui, Constituição do Estado, vamos fazer a análise. O edital cobra aí o artigo 70 a 77. A gente vai passar pelos principais pontos desses artigos, colocando aqui o que tem mais possibilidade de cair na sua prova. Dito isso, vamos aqui à leitura do artigo 70, leitura seca, sempre importante em prova de concurso. Então vamos lá. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, que a gente pode chamar aí de COFI ou OP, né? As iniciais de contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, do Estado, dos órgãos e entidades da administração direta e indireta e de qualquer entidades constituídas ou mantidas pelo Estado, quanto à legalidade, ou seja, estar dentro da lei, legítimo, além de estar dentro da lei, ter ali um motivo específico e plausível, moralidade, respeitar os conceitos morais e éticos, publicidade, isso ser divulgado à população de uma forma geral, eficiência, ser analisado ali o caso concreto de uma forma a utilizar poucos recursos públicos ou o quantitativo estritamente necessário para tal, eficácia, atingir o resultado determinado, economicidade, está atrelado aí à eficiência, e a aplicação de subvenções e renúncia de receita, quando o governo de alguma forma deixa de ter acesso a uma determinada quantia para favorecer um setor da economia, por exemplo. Então, todo esse controle, essa fiscalização, será exercida pela Assembleia Legislativa, que é o órgão representativo do Poder Legislativo do Estado, que faz aí o controle externo. Então, quem faz o controle externo é o Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, que a gente já vai ver nos artigos subsequentes. E ainda pelo sistema de controle interno de cada um dos poderes. Então, todos os poderes, de forma interna, dentro do órgão, há ali um controle interno. Vai fazer justamente esse controle também dessa parte contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. E, a título externo, como eu disse, será feita aí essa fiscalização por parte da Assembleia Legislativa. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos pelos quais o Estado responda, ou que em nome deste assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, se tem dinheiro envolvido, basicamente essa pessoa ela vai ter que prestar contas. Então, é disso de que se trata o parágrafo único. Artigo 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, como eu disse, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, a qual compete emitir parecer prévio sobre as contas que os prefeitos municipais devem prestar anualmente. Então, talvez seja um artigo que você já está cansado de ver, mas não subestime aquilo que já foi muito cobrado e provavelmente será cobrado novamente. Uma questão desse tipo você não pode errar. Então, o controle externo cabe à Assembleia Legislativa com o auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele é competente para emitir parecer prévio sobre as contas que os prefeitos municipais devem prestar anualmente. Então, tomem cuidado que o Tribunal de Contas ele apenas emite parecer prévio sobre as contas do Poder Executivo. Parágrafo 1º. Os contratos de locação de prédios e serviços firmados entre quaisquer das entidades referidas no artigo anterior e fundações privadas de caráter previdenciário e assistencial
de servidores deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas, que também avaliará os valores neles estabelecidos. Então, a gente precisa destacar aqui, né, como foi apresentado de uma forma específica essa questão dos contratos de locação de prédios e serviços firmados entre quaisquer das entidades referidas, e isso terá aí o crivo, terá aí a análise do Tribunal de Contas. Parágrafo 2º. O Tribunal de Contas terá amplo poder de investigação, cabendo-lhe requisitar e examinar diretamente ou através do corpo técnico, a qualquer tempo, todos os elementos necessários ao exercício de suas atribuições. Então, o Tribunal de Contas, como é um órgão fiscalizador, ele precisa ter esse amplo poder de investigação, justamente para avaliar se as situações, né, os comportamentos, as condutas estão sendo realizadas conforme a lei. O parágrafo 3º desse mesmo artigo diz que não poderá ser negada qualquer informação a pretexto de sigilo ao Tribunal de Contas. Tomem cuidado com esse parágrafo. Eventualmente a banca pode colocar que poderá ser negada informação ao Tribunal de Contas desde que a pretexto de sigilo. Não. Ainda que ocorra o sigilo de alguma determinada informação, o Tribunal de Contas terá acesso a essa informação justamente para fazer o seu papel de uma forma ampliativa, de uma forma efetiva. Parágrafo 4º. A mesa ou as comissões da Assembleia Legislativa poderão requisitar em caráter reservado, destaco aí assim, em caráter reservado, informações sobre inspeções realizadas pelo Tribunal de Contas, ainda que as conclusões não tenham sido julgadas ou aprovadas. Parágrafo com várias informações, concessões, então a banca eventualmente pode trabalhar aqui para poder eventualmente aí gerar uma confusão no candidato. Então, o Poder Legislativo tem essa prerrogativa de requisitar informações ao Tribunal de Contas, isso precisa ser feito de forma reservada, ainda que essas informações, essas conclusões dessas informações ainda não tenham sido julgadas ou aprovadas. Então, tomem cuidado. Parágrafo 5º. Compete ao Tribunal de Contas avaliar a eficiência e eficácia dos sistemas de controle interno dos órgãos e entidades por eles fiscalizados. Então, como eu disse, cada um dos poderes, né, tem aí um sistema de controle interno e cabe ao próprio Tribunal de Contas avaliar se esse sistema de controle interno está sendo feito de forma eficiente, de forma eficaz, ou seja, se está gerando os resultados pretendidos e se esses resultados estão sendo atingidos com o menor recurso possível. Então, o Tribunal de Contas tem esse papel aí de fiscalizar esse sistema de controle interno. Artigo 7.2. O Tribunal de Contas do Estado encaminhará à Assembleia Legislativa anualmente, destaquem o anualmente, relatório de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, COFIO-POP, do Estado e das demais entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação de recursos públicos, bem como dos respectivos quadros demonstrativos de pessoal. Então, há aí esse prazo para que o tribunal faça o encaminhamento à Assembleia para análise dessa questão contábil, financeira, orçamentária, operacional e ainda patrimonial do Estado. Artigo 73, parágrafo 1º. Os conselheiros do Tribunal de Contas, que acredito que você já tenha visto anteriormente, são 7, né? Terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do TJ, e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando tiverem exercido efetivamente por mais de 5 anos. Então, cuidado aí com esse prazo, pelo menos aí o servidor, o conselheiro precisa ocupar esse cargo aí de forma efetiva por mais de 5 anos para fazer jus à aposentadoria com as vantagens do cargo. Parágrafo 2º. Os auditores substitutos de conselheiros, também em número de 7, assim como os conselheiros, né, são nomeados pelo governador após aprovação em concurso público de provas e títulos realizado pelo Tribunal de Contas, na forma da lei orgânica
terão, quando em substituição ao conselheiro, as mesmas garantias, impedimentos, vencimentos e vantagens do titular. Dando seguimento, artigo 7.5. A lei disporá sobre a organização do Tribunal de Contas, podendo constituir câmaras e criar delegações ou órgãos destinados a auxiliá-lo no exercício de suas funções e na descentralização de seus trabalhos. A gente tem aí, se você já visualizou meus vídeos anteriores, por exemplo, o órgão especial, a gente tem as câmaras, câmaras especiais, enfim, são vários os órgãos que foram criados para haver aí essa descentralização, essa delegação de funções e possibilitar que o Tribunal de Contas funcione de uma forma mais efetiva e consiga atingir seus objetivos institucionais. Artigo 76. O sistema de controle interno previsto no artigo 7.4 da Constituição Federal terá no Estado organização una e integrada. Então, cuidado com esses termos. O sistema de controle interno é uno e integrado, ou seja, é um e ele é íntegro. Ele é integrado, né? Os poderes, os sistemas de controle interno funcionam aí para todos os poderes. E há uma integração entre esses sistemas de controle interno. Compondo órgão de contabilidade e auditoria geral do Estado com delegação junto às unidades administrativas dos três poderes, tendo sua competência e quadro de pessoal definido em lei. Então, eu destaco aí que a organização do sistema de controle interno é uno e integrado. Parágrafo único. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência sobre pena de responsabilidade. Então, é de fato aí um dever que os responsáveis pelo controle interno têm, de dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responderem por isso. E aí, no caso, o Tribunal de Contas comunicará a ocorrência em caráter reservado à mesa da Assembleia Legislativa para apuração. Artigo 77, para a gente finalizar, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, instituído na forma do artigo 130 da Constituição Federal, será regulamentado por lei. Então, há um Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e a organização, a regulamentação dele será feito por meio de lei. Como eu disse no início do vídeo, se você quiser aprofundar os seus conhecimentos aí na parte de lei orgânica e regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, tem um material de questões inéditas desse tópico que vai totalmente aí te auxiliar nessa reta final desse concurso. O link do produto encontra-se na descrição desse vídeo. Qualquer coisa, estou à disposição e aí você pode mandar os seus comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima.